Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você não se inscreveu, se inscreva. Venha, participe conosco dessa jornada. Deus estará trazendo esclarecimento para o seu coração, muita paz e atitudes que você pode colocar no dia a dia, no seu relacionamento com muitas pessoas. Nós estamos meditando e buscando do Senhor a respeito do nosso coração. Será que existe relacionamento correto com pessoa complicada? Nós vimos no nosso primeiro vídeo a respeito disso, que a maneira com que nós nos vemos determina até onde vai chegar os nossos relacionamentos. A forma com que a gente vê a vida e faz a leitura das coisas que estão acontecendo e das pessoas que estão à nossa volta. Nosso primeiro segredo foi olhar diferente para nós. Nos vemos como pessoas de fino trato para conseguirmos enxergar o outro como uma pessoa que precisa de ajuda. Então, se a forma com que eu enfrento a vida, vejo as coisas é uma forma boa, a tendência é eu conseguir levar melhores relacionamentos. Essa é a nossa visão, tá? E agora eu quero que você abra o coração para a gente poder ir dando uns nortes a respeito de alguns relacionamentos que ficam naquela linha de guerra, né? Você fala, pastor, eu quero até relacionar, mas fulano é um tanque de guerra, né? Ele está preso. Então tem algumas situações que a gente passa no dia a dia com a pessoa, né? Você fala, misericórdia. Eu vou ver aqui algumas coisas com você. Olha só, tem gente que não obedece. Ô, papai do céu, que difícil, né? Não obedece, é sem tato, é sem intimidade, usa força, usa poder, é gente difícil, briga por tudo faz um caso, você fala, eita, que situação, né? É de bater de frente. É ou não é, gente? Gente agressiva, hostil, muito difícil de lidar, muito difícil. A gente fica sem reação, às vezes, diante dessa situação. Você fala, para mim, o desafio é ser superado, né? Mas a gente precisa se posicionar. A maioria das pessoas ficam realmente sem reação. E outras entram brigando, discutindo, batem de frente, porque com fulano é só passando por cima. Não tem jeito, né? Como é que eu vou lidar com isso? Não tem diálogo, não tem conversa. Então, como que eu faço? Se não tem aquela luzinha, né? Nós já aprendemos na carreira aí, juntinho, que o diálogo é uma luz dentro do relacionamento. Então, a gente precisa acender a luz, seja no trato do dia a dia com amigo, parente, vizinho, professor, onde for, entendeu? Dentro da empresa ou da faculdade, mas dentro de casa e também no relacionamento conjugal. A gente precisa acender essa luzinha do diálogo. Mas, pastor, quando não tem diálogo, como é que a gente faz? Então, são pessoas que a gente vai tratar direto. Tudo que você for falar para essa pessoa, você não vai contar uma história, você não vai fazer um arrudeio, você não vai inventar, né? Uma lenda, uma linda história para a gente poder chegar. Pare de tatos também. Seja direto. Com pessoas assim, já que não tem esse meio, essa conversa, esse diálogo, a atitude correta é você também aprender a ser uma pessoa direta. Porque você já descobriu que nós não somos uma ilha, então você não pode simplesmente isolar ela, já que ela faz parte muitas vezes de quê? Da sua casa, da sua família, do seu convívio, da sua intimidade. Não dá para você simplesmente falar assim, vamos largar tudo, deixa para lá. Não. Mas aí você vai ser direto com essa pessoa, tá? Eu sei que nem todo mundo é uma pessoa assertiva, né? Muita gente acha que é só ser positivo e tudo, mas não, a gente vai logo no assunto. Falou e ponto. E não estica muito o assunto, porque geralmente essas pessoas elas não falam, não conversam, elas desabafam, elas despejam coisas. Tá? E nós não estamos aqui para ser lata de lixo emocional de ninguém. Então, é um equilíbrio, tá? É um equilíbrio. Você tem aquela pessoa, você fala, puxa vida, como é que eu faço, fulano? É difícil de lidar, né? Porque não vale a pena você discutir e não vale a pena explicar.
Então, são pessoas que geralmente, quando você tiver que falar alguma coisa, quando você tiver que orientar, ou mesmo, né, precisa lidar com essa pessoa, porque aquilo que você necessita está nas mãos dessa pessoa, está no poder dessa pessoa, então você vai lá direto no assunto. Falou? É na lata. É isso que eu estou falando, é na lata. Com pessoas assim, não tem história, não tem canção, não tem nada, porque eles deixam sempre essa barreira. Se você for encarar essa barreira, você nunca vai conversar, você nunca vai ter nada, você nunca vai fazer. Porque você precisa passar por isso, precisa passar por essa pessoa. Você vai ter que se relacionar. Então, prepare-se, seja uma pessoa direta. Mas tem aqueles que é o outro extremo, né, irmãos? A gente fala de extremos aqui, né? Tem gente que está no mundo da lua. Você fala, eu não consigo me relacionar, pastor. É porque fulano está sempre no mundo da lua. Como é que essa pessoa, né? É uma pessoa que parece que tudo, ela não atende, ela não recebe, assim, nenhum estímulo, ela não corresponde nenhum estímulo. Como é que eu faço com essa pessoa, né? Para mim poder estar juntinho com ela, ou poder usufruir de algum momento, ou mesmo conseguir alguma coisa, né? São pessoas que estão no mundo da lua. Tem até um comportamento meio esquisito, né, gente? Misericórdia. Tem até um comportamento meio estranho. Estão sempre desligados. Um tempo na minha casa, antes era 1000 por hora. E quando eu aceitei Jesus, eu ficava em casa, quieta num canto. Porque, assim, muitas vezes a gente não tem atitude, a gente evita conflito. Então, para evitar o conflito, aquela briga, aquela situação, eu acabava ficando quietinha num canto, né? Aí tinha sempre alguém que falava assim, olha lá, ó, tá no mundo da lua. Ó, o teto pode cair na cabeça, não vai reagir. Olha lá. Mas, na verdade, eu não estava no mundo da lua, eu estava ali querendo evitar uma situação. E, às vezes, a gente fica assim também. Quem sabe essa pessoa... Não é que ele está no mundo da lua, não. Ele está querendo evitar uma situação. Pode haver isso? Pode, sim. Mas se tiver no mundo da lua, né? O marcha lenta, se tiver uma marcha lenta na sua vida, no seu relacionamento, né? O que a gente faz, gente? A gente precisa, primeiro, receber aquela situação como uma realidade. Enquanto você acha que, não, impossível, não acredito que isso está acontecendo, essa negação não é válido para isso, viu, amor? Não é válido. Aceita a situação como uma realidade. Você tem uma pessoa hiper, super agressiva, um tanque de guerra em casa, seja direto, preciso, ponto final e acabou. Agora você tem um marcha lenta também, que é muito devagarzinho, e está sempre no mundo da lua e não consegue se conectar com ele. Então, a primeira coisa, você fala assim, olha, eu tenho essa realidade. Assume essa realidade, tá? E leva muito tempo para resolver essa situação. Porque você tem que ter um cuidadinho maior e uma paciência, tá? Porque essa pessoa está vivendo para si. Por isso que ela não reage. Por isso que ela não corresponde. Então, se ela está no mundinho dela, fechado, aí você vai precisar se aproximar, né? E ver isso. Então, já que eu sei como que é essa pessoa... Então, ela vai ser só gerenciada. Ela nunca vai liderar nada. Nunca dê as responsabilidades para ela, porque ela está no mundinho dela fechado. Se você der, você vai viver cobrando, vai viver no pé. Você está entendendo? Então, se já conhece essa realidade, então essa pessoa não tem liderança, não tem a responsabilidade, não fica tomando conta de nada. Para você poder, entender que ela agora é gerida, ela não vai liderar, governar nada. Então, não é que você vai manipular, manipulação de pessoas é pecado. Não vai manipular a vida dessa pessoa do tipo, agora fulano vai fazer tudo que eu quero, do jeito que eu quero, falar as respostas certinhas do jeitinho que eu quero. Não pode fazer isso, tá? Mas sempre deixa claro para essa pessoa a mensagem, porque se ele fica no mundinho da lua, não pode ter muita informação. Não pode, tem que ser uma mensagem mínima, direta, clara. Certifique essa pessoa, tá? Entendeu? Certifique essa pessoa, ouviu. E é só.
Nós não podemos pegar e escravizar pessoas ao nosso bel prazer. Eu queria que todo mundo fosse assim. Não, meu bem, as pessoas são diferentes. Então, se é desse jeitinho você já identificou, meu Deus, que isso? Então, você vai fazer assim. Uma mensagem rápida, clara, coisa pouca e responsabilidade, nenhum. E vai se aproximando daquele mundo que a pessoa criou e está vivendo ali para si. Está vivendo ali para suas coisas, viu? Você fala assim, mas essa pessoa não ajuda. O meu marido costuma dizer, ele fala assim, Adélia, você consegue ajuda de quem não ajuda ninguém. Como é que você consegue isso? É que eu descobri que se a pessoa tem o mundinho dela fechado, eu também tenho o mundinho da Adélia. E no mundinho da Adélia, minha filha costuma dizer assim, mãe, a senhora vive no mundo de Nárnia, né? Você vive naquele mundo assim maravilhoso. As coisas acontecem. Amados, nós vivemos num mundo sobrenatural, um mundo da fé. E quando nós olhamos para o outro, nós também temos que entender que às vezes ele também cria o mundinho fechado dele. Que no mundo dele, aquilo que ele está fazendo está ótimo, está maravilhoso. Não está te suprindo, te ajudando, tá? Não está te ajudando em nada, mas para ele é tudo de bom. Então o que eu faço? Eu me aproximo daquele mundo e deixo a pessoa mostrar para mim o mundinho onde ela está vivendo. E me identifico com uma ou outra coisa. E se eu não me identificar com nada, ainda assim ele vai me ajudar. Porque eu já sei que ele não pode ser líder. E se ele não pode ser líder, ter responsabilidade de nada, ele vai ser equipe. Ele vai ser equipe, ele vai produzir de alguma maneira, porque todos nós, presta atenção, todos nós somos úteis. Se nós ficarmos descartando relacionamentos, descartando pessoas, porque achamos que eles são complicados e difíceis de lidar, então não vamos ter ninguém. Nós precisamos ter uma rede que acolha muito mais, né? Na nossa conferência, Um Coração Ensinável, eu ainda palestrando, falando com as mulheres aqui, mostrando claramente que o nosso coração precisa ser um coração alargado. O que é um coração alargado? É um coração que não vai limitar, só abraçando e acolhendo pessoas iguais a mim. Então, esse meu coração precisa ser alargado, abraçar pessoas que são diferentes, que pensam diferentes, que eu gosto, que eu não gosto, que gostam de mim e que eu sei que não gostam de mim. Você fala, isso não é fácil. Para isso é maturidade. E se nós descartarmos os relacionamentos como se descarta um copo qualquer, um copo descartável, nós iremos perder essa riqueza que existe dentro das pessoas. Você precisa passar. Algumas pessoas não vão ficar, mas você precisa passar por elas. Algumas pessoas não vão fazer parte da sua vida toda. Elas simplesmente vão passar por ali. E alguma coisa elas vão levar de ensinamento da sua vida e alguma coisa elas vão deixar de ensinamento para você. Você vai ter aprendizagem. Se elas não forem para acrescentar, fazer crescer, prosperar, te ajudar a fazer feliz, com certeza elas vão ser para o seu aprendizado. Eu costumo dizer que como um ferro afia um outro ferro, uma pessoa afia uma outra pessoa. Uma pessoa trabalha. E nós estamos colocando o nosso coração para ser moldado diante de Deus. Isso quer dizer, Deus vai estar moldando o nosso caráter. Aquilo que pensamos constantemente, aquilo que fazemos constantemente, aquilo que é a nossa vida no dia a dia, é a revelação do nosso coração e do nosso caráter. Até as palavras que saem da nossa boca. É a revelação daquilo que está dentro de nós. Então, olhe para essas pessoas. Para um, você já sabe, curto e grosso. Chega, dá a palavra e acabou. Acabou o assunto. Não, acabou ali. E o outro? As mensagens curtinhas, e se beneficia até quando ele estiver fora desse mundo, né? Que não estiver guardando muita coisa, prestando atenção em nada, se beneficia até desse momento. Porque você já sabe.
Eu costumo dizer, às vezes eu estou junto com a minha mãe, fazendo uma coisa e outra, na obra, né? E aí ela fala assim, mas aconteceu isso, e isso é sempre desse jeito. Eu falei, mãe, então é caso resolvido. Porque problema é quando a gente não sabe o que está acontecendo. Mas se a gente já sabe o que está acontecendo, para aqui e vê o que você pode fazer. Porque é um caso resolvido. Então, o problema foi até quando você não sabia ou não tinha como resolver essa questão. Agora que você já sabe, você vai lidar. Lidar. Eu costumo dizer que líderes não fogem de problema. Eles resolvem os problemas. Isaías 43 diz, quando passares pelo fogo, passarei contigo. E quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Deus não diz que a gente não vai passar. Ele está dizendo que a gente vai passar. Então, ao invés de ficar fugindo de situações, evitando algumas pessoas, passa por isso. Lida com isso. Você vai ver que os processos, a partir de hoje, vão ficar menores. Aquilo que você achava tão difícil de lidar e resolver, vai resolver rápido. Nós evitamos e ficamos nessa luta de evitar coisas enquanto sofremos com problemas emocionais. Pare de sofrer com problemas emocionais. Coloque essa pessoa agora diante de você e lida com essa situação. E eu vou dizer, a partir do momento que você lidar com essa situação, é caso resolvido. Te aguardo no nosso próximo vídeo.